Olá, tudo bem com vocês? Essa aula é direcionada aos alunos de Sociologia do terceiro ano do ensino médio. Vou falar um pouquinho sobre o que nós estudamos na Escola Valentim Gentil desde o começo de 2020 até aqui, no primeiro bimestre. Nosso foco tem sido a cidadania. Na primeira aula, eu fiz um trabalho com os alunos pedindo para que eles falassem um pouco sobre o que pensam em relação à cidadania e que fizessem breves pesquisas sobre o significado de cidadania. Os alunos então apontaram algumas coisas e eles tinham razão ao dizer isso. Eles apontaram que para uma pessoa ser cidadã é necessário que ela tenha direitos. Se você não tiver direitos, por exemplo, a liberdade, a vida, se você não tiver direito de participação política, você não vai conseguir exercer a cidadania na prática. Notaram também que cidadania se constrói não apenas de direitos, mas de deveres. Por exemplo, se nós temos direito à educação, significa que alguém tem o dever de fornecer a educação a nós. Se as pessoas têm direito à saúde, significa que alguém tem o dever de fornecer a saúde. Ou seja, não existem direitos sem deveres. Então, direitos e deveres ajudam a construir a cidadania. A cidadania, alguns alunos notaram, para poder valer de fato, ela tem que ser uma cidadania ativa. Ou seja, ela tem que funcionar na prática e as pessoas têm que ser participativas. Elas têm que estar cientes dos seus direitos, dos seus deveres e praticá-los e reivindicá-los e levar tudo isso para a prática. Cidadania não se faz apenas de papel, mas se faz de cidadãos, cidadãos atuantes, cidadãos conscientes. Então esse foi o nosso objetivo naquela primeira aula. Nós começamos a conversar um pouco sobre o que é a cidadania. Aí nós voltamos um pouquinho no tempo para a Grécia Antiga, para a Roma Antiga e analisamos como era a cidadania naquele contexto, onde ela surgiu. E vimos que naquela época tinha muita exclusão. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres ficavam excluídas de boa parte da cidadania, não eram cidadãs plenas. Vimos que havia escravidão naquela época e essas pessoas que não eram livres, tanto na Grécia Antiga como na Roma Antiga, essas pessoas que não eram livres, essas pessoas escravas, ficavam de fora da cidadania, entre outras pessoas que ficavam excluídas. Ou seja, naquela época a cidadania não era para todos, mas era apenas para alguns privilegiados, livres, enfim. Com o passar do tempo, essa mentalidade foi mudando. Quando chegamos à época dos iluministas, século XVIII, por aí, as ideias a respeito da cidadania, elas se ampliam. Então, eu contei um pouquinho aos alunos sobre as ideias de três filósofos iluministas, John Locke, Voltaire e Rousseau. Esses três caras, de alguma forma, influenciaram o que hoje chamamos de cidadania moderna. John Locke, por exemplo, defendia a ideia dos direitos naturais, ou seja, que todos são livres e iguais em direitos, e esses direitos já nascem com as pessoas, eles fazem parte da natureza da pessoa. E que esses direitos, portanto, se estenderiam a todo ser humano, e não apenas a uma categoria específica privilegiada. Ou seja, todos nascem com direito à vida, todos nascem com direito à liberdade, todos nascem com direito à propriedade. Voltaire defendia, por exemplo, a liberdade de expressão, liberdade religiosa, era um crítico do absolutismo, daquela concentração de poder nas mãos do rei. Voltaire, então, focava nessa questão da liberdade. Rousseau, por exemplo, através da sua ideia de contrato social, enfim, também defendia esse ideal de liberdade. Então, esses filósofos, entre outras pessoas, ajudaram a criar uma concepção nova de cidadania, uma cidadania mais para o ser humano, uma cidadania para todos e não apenas para uma ou outra categoria específica. Então vai se consolidando aos poucos na prática tudo isso. Então os direitos civis são conquistados, depois os direitos políticos, mais tarde os direitos sociais e mais recentemente os direitos humanos. Tudo através de muita luta, um processo bem longo
Então, nesse processo, nós temos revoluções inglesas, nós temos Revolução Americana, nós temos Revolução Francesa, nós temos a criação da ONU mais recentemente, enfim. Então, foi um processo assim, bem turbulento, não foi nada tão simples assim, conquistar direitos e garantir direitos. As mulheres, por exemplo, no Brasil, só foram conquistar o direito ao voto na década de 30, já do século 20. Então, foi uma luta árdua, longa e que continua. Porque quando olhamos na prática, ainda nem todos usufruem dos direitos que deveriam usufruir. Expliquei depois aos alunos os 4 tipos de direitos: direitos civis, políticos, sociais e humanos. Direitos civis são aqueles referentes à liberdade do indivíduo na sociedade e tem a ver com as regras estabelecidas para a organização dessas liberdades. Então, por exemplo, direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade religiosa, a inviolabilidade do lar, todos esses são direitos civis. Direitos políticos são referentes à nossa participação no governo da sociedade. Direito ao voto, a manifestações políticas, direito a se candidatar a um cargo eletivo de representação, de governo. Direitos sociais são aqueles referentes às necessidades básicas, por exemplo, saúde, educação, aposentadoria, etc. E direitos humanos podem ser entendidos de 2 formas. Eles se referem ao conjunto de todos os direitos e também se referem a uma ênfase em direitos fundamentais, por exemplo, direito à vida, sem o qual nenhum outro se torna possível, direito à dignidade humana, ou seja, você ser tratado como ser humano, como pessoa e não como um objeto, por exemplo. Então, expliquei esses 4 tipos de direitos. Após isso, iniciamos uma análise de alguns documentos. Analisamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois, analisamos o artigo 5º da Constituição do Brasil. E na aula mais recente, analisamos os direitos trabalhistas presentes na Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. A nossa Constituição ela é bastante inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, procura se adequar àqueles parâmetros. Ela foi feita logo após o término do regime militar no Brasil. Então, as pessoas insatisfeitas com a Constituição anterior começaram a se mobilizar em nome de uma nova Constituição. Então, com o término do regime militar, é elaborada em constituinte com ampla representatividade popular a Constituição de 88. Por isso que ela foi considerada Constituição cidadã, por ter essa ampla participação popular na sua elaboração. E ela trata, por exemplo, de direitos básicos, fundamentais, direito à vida, à segurança, à liberdade. Lá no artigo 5º fala sobre isso. E lá no artigo 6º tem alguns direitos sociais que nós analisamos, essa questão da saúde, da educação, enfim. E no artigo 7º fala de direitos trabalhistas, como aposentadoria, jornada de trabalho, fala sobre salário mínimo, etc. Eu gostaria então até que cada aluno revisitasse esses trechos da Constituição, lesse novamente o artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 7º. Inclusive, eu gostaria que os alunos fizessem uma comparação do artigo 7º com a reforma trabalhista e analisassem se a reforma trabalhista trouxe ganhos ou perdas, se trouxe mais ganhos ou mais perdas em relação aos direitos dos trabalhadores. Então, fica essa tarefa para vocês. Leiam novamente o artigo 5º da Constituição, o artigo 6º e o artigo 7º, que estão lá na apostila que cada aluno do ensino médio do estado de São Paulo possui. Se você que está assistindo não é aluno do ensino médio e gostaria de acompanhar essas aulas, por favor, procure esses artigos da Constituição, leia eles, identifique os direitos que estão ali presentes e faça uma análise crítica, ok? Então, até aqui é isso, um forte abraço a todos.